Bora lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente vai dar prosseguimento aqui nas nossas aulas do Windows, tá? Então na última aula a gente trabalhou com o Paint. Então nós iremos hoje trabalhar com o WordPad, que é um outro aplicativo que vem nativo no nosso Windows, tá? Então o WordPad, tá? O WordPad, tá? Ele é um aplicativo que ele se encaixa numa categoria chamada processador de texto. Tá? Então o que o processador de texto faz? A gente consegue fazer algumas configurações em cima de textos. Então a gente consegue escrever textos, editar textos e por aí vai. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então a gente consegue também gravar arquivos no mesmo formato do Microsoft Word. Lembrando que o Word ele faz parte de um outro conjunto de aplicativos que é a Suite Office. Né? Quando a gente fala Suite, é um conjunto de programas, tá? Aplicativos ou programas próprios para escritório. Então a gente consegue no WordPad, tá, pessoal? Não confundir o WordPad com o Word, tá? Porque o WordPad ele é um editor de texto, só que ele é menos robusto. Você consegue fazer muita coisa no WordPad, mas ele não é tão robusto quanto o Word. Tá? Então eu consigo fazer algumas ações aqui no WordPad. Eu consigo formatar meus textos. Tá? Eu consigo gravar documentos. Escrevi o documento e consigo gravar, né? Salvar no HD, né? Para justamente quando for reiniciado o computador ou acontecer algum problema, né? Fornecimento de energia ele for interrompido, eu não perder o arquivo que eu estava trabalhando. Eu posso abrir documentos, eu posso imprimir e outros recursos que a gente vai ver nessa aula. Tá? Então, como eu falei, né, que o WordPad ele é um processador de texto, tá? Mas ele não substitui o Microsoft Word. Tipo, você consegue fazer muita coisa com o WordPad, mas ele não é tão robusto quanto o Word. Tá? Mas caso não seja, né, você não consiga, né, acesso à licença do Office, você pode usar o WordPad. Tá? Ou em algum caso emergencial. Né? Precisa abrir algum documento, fazer uma edição, mas você não tem o Word. O WordPad pode fazer isso daí por você. Tá? Eu posso criar documentos do tipo manuais, apostila, trabalhos acadêmicos, questionários, trabalhos escolares e por aí vai. Tá? Então, com qualquer outro programa presente nativo do Windows, eu vou ter a barra de título que vai indicar o nome do programa, né, no caso o WordPad. Tá? Eu vou ter arquivo, né, que é por onde eu vou fazer algumas operações básicas. Quais são? Eu vou conseguir abrir, salvar, fechar e imprimir os documentos que eu escrevi no WordPad. Eu vou ter o início. Tá? O início eu consigo fazer algumas configurações do tipo colocar o texto em negrito, sublinhar parte do texto, alterar tamanho de fonte, alterar fonte, por aí vai. Eu tenho o exibir, né, o menu exibir, que ele serve para eu alterar o zoom, tá? Mostrar e ocultar a régua, que ela aparece justamente as medidas de imagem que a gente pega e utiliza. Eu posso mostrar ou ocultar a barra de status, né? E também a questão, né, exibir ou não as quebras de linha, né? Quebra de linha a gente vai ver lá para frente que ele mostra um caractere especial só para isso. Ele mostra né, ele mostra um símbolo que aquele símbolo ele representa a quebra de linha. Tá? Eu também consigo fazer a configuração das unidades de medida. Tá? Eu também tenho a área de trabalho, que é onde eu vou pegar e vou escrever o texto. Eu tenho a barra de status que ela sinaliza ele sinaliza algumas coisas que estão sendo realizadas no texto. Tá? Então aqui eu tenho
né, justamente o meu WordPad. Então bora lá para o nosso, vamos lá para o nosso Windows, tá? Então a gente vai aqui na Cortana e coloca o WordPad, ele já aparece. Eu clico, tá aqui o nosso WordPad, tá? Então aqui, né, onde eu estou digitando, é a nossa área de trabalho, tá? Então no início aqui, bora só colocar um texto aqui. Texto, teste, IFAP 2020. Tá? Então eu tenho um texto aqui, né? Eu também posso pegar e, por exemplo, copiar o texto de algum site para também pegar e formatar, tá? Então aqui no início o que eu posso fazer? Eu posso selecionar, por exemplo, o texto, né? A gente vê que o cursor aqui, ó, tá? Ele parece uma barra vertical. Eu consigo pegar e selecionar parte do texto. Aí eu posso aplicar estilos, por exemplo. Um estilo que eu posso aplicar é o negrito. Ele deixa o texto em destaque, né? Ele fica, né, fica mais sobressaltado. Outro estilo que eu posso aplicar também é o itálico, né? Deixa a letra inclinada. O outro estilo que eu posso aplicar é o sublinhado, né? Ele pega e coloca uma linha embaixo do texto. O outro que eu posso fazer também é o que a gente chama de taxado, né? Ele pega e coloca um risco no meio, tá? Aí eu tenho aqui o subscrito e o sobrescrito. Quando é que eu vou usar? Não sei se alguém já pegou e viu aquelas aulas de matemática, né? De matemática, de química, por exemplo. O subscrito a gente usa muito em química, por exemplo. Qual é a fórmula da água? H2O. Né? Então, só que o 2 ele fica embaixo. Né? Então a gente usa o subscrito. Tá? Em matemática, lá, por exemplo, 2 elevado ao quadrado igual a 4. Seleciona aqui, tá? Aparece aqui, ó, 2 elevado ao quadrado igual a 4, tá? Um destaque aqui, pessoal, é que quando você pega e seleciona, se você não clicar novamente, ele vai continuar escrevendo o texto como sob ou subscrito, tá? Aí aqui eu posso alterar a cor do texto, então eu vou selecionar aqui, por exemplo, o operador. Se eu quiser pegar e trocar a cor, clico aqui em cima e já tem algumas cores padrão, ou eu posso procurar alguma cor que eu desejo, tá? Então vou selecionar aqui o vermelho, vou dar um OK, aí aparece em vermelho, tá? Eu também posso usar aqui o realce. O que é o realce? Ele parece um marcador de texto, tá? Então eu posso selecionar aqui microcomputador e selecionar a cor do realce. Então é como se eu pegasse e usasse um marcador de texto naquele texto em específico, tá? Aqui eu tenho a questão da tabulação. O que é a tabulação? É você pegar, em relação a essa linha aqui inicial, você aumentar ou diminuir o recuo em relação a essa margem, né, a margem esquerda, tá? Eu consigo também fazer o que? Colocar uma lista, né? Bora dizer que eu vou no supermercado, lista de compras, tá? Eu quero pegar e colocar um destaque para os itens. Eu clico bem aqui, tá? Ou eu clico direto, ou eu posso escolher também o estilo, né, que eu vou querer demarcar cada lista daí, né, cada item da lista, tá? Então eu posso colocar aqui, né, que chama esse símbolo aqui de bullet, tá? Eu posso colocar numérico, ou por letra, ou por algarismos romanos, tá? Então vou colocar por bullet. Então vou colocar aqui ovos, farinha de trigo, manteiga, essência de baunilha.
papel manteiga, tá? Então toda vez que eu quiser pegar e delimitar uma linha, eu uso uma lista, no caso eu uso iniciar uma lista, tá? Então eu acabei a lista, aqui eu posso clicar novamente, ele assume o aspecto normal, tá? Logo aqui ao lado eu tenho a questão do espaçamento entre as linhas. O que é o espaçamento? Isso aqui, ó, está com um padrão de 1.15. Vou colocar o padrão 1.0, tá? E tem uma outra marcação aqui, ó, adicionar espaços de 10 pontos após o parágrafo. Vou pegar e vou tirar, tá? Então a gente vê que reduziu sensivelmente aqui o espaço entre as nossas, né, entre as linhas, tá? Mas às vezes é necessário ter esse espaçamento. Por exemplo, trabalho acadêmico, eles pedem que tenha 1,5 de espaçamento entre as linhas. Para quê? Para facilitar a leitura da linha, para você não confundir. Não sei se alguém já passou por isso, acabou confundindo uma linha com a outra, acabou lendo a mesma linha duas vezes, tá? Outro ponto que eu também consigo fazer aqui são as formatações de parágrafo, tá? Então eu posso pegar, né, um parágrafo aqui e deixar ele alinhado à esquerda, ou centralizado, ou alinhado à direita, ou justificado. O que é o justificado? Bora dizer que eu peguei, eu vou escrevendo, né, para justamente fazer com que o meu texto ele ocupe tanto, né, entre a margem esquerda e a margem direita. Então, quando eu quero que isso ocorra, que é o que acontece normalmente nos livros, eu uso o justificar, tá? Então vou pegar e vou apagar isso aqui, tá? Aí tem bem aqui, ó, parágrafo, tá? Então eu posso pegar e fazer as marcações de recuo, né, da esquerda, da direita e da primeira linha, né, que a gente usa bastante isso para trabalhos acadêmicos, espaçamento entre linhas e o tipo de alinhamento que eu vou utilizar, tá? Então tudo isso pode ser configurado no botão parágrafo, tá? Eu também posso pegar e adicionar imagens, né, para o meu texto. Eu posso importar um desenho do Paint, eu posso colocar data e hora no meu documento, eu posso inserir um objeto, tá? Outra função que eu tenho aqui no WordPad é localizar. Por exemplo, eu tenho um texto grande e eu não encontro. Eu quero procurar por exemplo, a palavra ovos, tá? Ele pega e já encontra aqui para mim, tá? Já encontra aqui para mim. Aí possui a função aqui de coincidir a palavra inteira, né? Por exemplo, eu tenho, né, aqui eu tenho a palavra essência, tá? Mas se eu marcar coincidir a palavra inteira e só colocar aqui, tá? Ele não vai, tá? Ele não vai encontrar. Por exemplo, vou procurar de novo a palavra ovos, só que eu não vou colocar o S, ó. Ele falou que não encontrou, tá? Quando eu não deixo essa opção marcada, ele vai procurando o que é mais próximo do que eu peguei e coloquei aqui como ocorrência, tá? Então se eu colocar aqui para diferenciar maiúsculo e minúsculo, eu tenho que escrever exatamente como está escrito aqui no texto. Então vou colocar aqui manteiga. Ele não encontrou porque a manteiga está escrita com o M maiúsculo. Vou localizar aqui, tá? Eu posso também substituir, né? Eu posso colocar, por exemplo, em vez de ovos, ovos de galinha, tá? Então peço para substituir tudo. Então, ele pegou onde tinha ovos, colocou ovos de galinha, tá? Então é muito bom quando a gente for, por exemplo, a gente pegou e colocou uma palavra com um início minúsculo e era maiúsculo, tá? Então a gente pode usar o substituir. Eu também tenho selecionar tudo, que ele vai pegar e selecionar todo o texto, todo o teu documento, para você fazer alguma configuração nele todo, tá? Eu tenho aqui a aba exibir, né, que ele vai pegar e eu tenho o zoom, eu tenho as réguas, a barra de status que eu posso pegar e mostrar e ocultar. Eu posso inserir uma quebra automática. O que é uma quebra automática? Eu forço um texto a inicializar
na próxima página. Então eu vou aqui, ó. Aí, então eu posso, deixa eu ver aqui, ajustar a janela, tá? Sem quebra autômato, cadê? Sem quebra, colocar aqui para ajustar na régua, tá? Fica melhor. Eu tenho as unidades de medida aqui, ó, polegada, que é o padrão imperial, centímetros, pontos e paicas. Então já vem aqui, né? Como a gente pegou e configurou esse Windows para português, né, do Brasil, então a unidade padrão para a medida aqui é centímetros, tá? Aqui em arquivo eu posso pegar e abrir um novo documento, eu posso, aliás, pedir um novo documento, abrir um novo documento, abrir um documento já existente, salvar como, eu posso imprimir, eu posso fazer a configuração de página desse documento, tá? Então, como a gente pegou e fez algumas alterações, bora pegar e salvar. Vou salvar aqui, vou aqui na pasta documentos e vou colocar aqui aula IFAP WordPad, tá? Salvei aqui. Agora eu posso pegar para fazer uma configuração de página. Ele vai justamente, antes de imprimir, o recomendável é que a gente faça a configuração aqui adequada para que eu possa imprimir o documento sem que seja cortado nenhuma parte dele, tá? Então, voltando aqui para nossa aula, bora lá. Aí tem algumas regras aqui de acentuação, tá? Então, no Word, qualquer editor de texto, o que acontece? A gente digita primeiro, né, a gente vai escrever a palavra pão, tá? Então, como é que faz? Eu digito a palavra P, aí eu vou digitar a tecla do acento e logo em seguida a letra A, para justamente aparecer a palavra, né, a letra A com acento, né, com um tio em cima do A. E logo em seguida eu digito a palavra O. Tá? Que é justamente os acentos que a gente tem, por exemplo, a crase, o tio, o trema, o acento agudo, né, o cedilha, caso você não use um teclado da BNT2, se tiver um teclado da BNT2 já vem, tá? E o circunflexo, então você sempre vai colocar primeiro o acento, a tecla do acento e logo em seguida a vogal, tá? A vogal, tá? Essa regra aqui do cedilha, tá? É só para teclados que não são ABNT2, ou seja, ela não vem com a tecla cedilha, tá? Então a gente pegou e já fez salvou o texto escrito, né? Que como o texto ele é novo, eu posso usar ou salvar como, tem o mesmo efeito, tá? E tem algumas teclas aqui de atalho, né? Tem a tecla Home, que ela posiciona para o início da linha, o meu cursor. Eu tenho o End, que ele vai posicionar para o fim da linha. Page Up e Page Down, né? Para mover para cima ou para baixo o meu cursor. E tem algumas combinações, tipo Ctrl Home, ele vai para o início do documento. Ctrl End, ele vai para o fim do documento. Ctrl para baixo, ele vai para o próximo parágrafo. Ctrl para cima, ele move para o parágrafo anterior ao que eu estou, tá? Então Ctrl para baixo, ele move para o próximo, tá? E o Ctrl para cima, ele move para o parágrafo anterior, tá? Então tem algumas questões aqui sobre trabalhos digitados, né? Então a gente pegou e já viu isso aqui, né? Sobre os botões de formatação, sobre os botões de alinhamento também, tá? A questão da visualização, eu consigo visualizar, né, antes de imprimir o documento, para justamente verificar se não está sendo cortado, né, nenhuma parte do meu documento, tá? Eu também consigo fazer a configuração de página, né, para justamente adequar, né, a página que está configurada no meu documento do WordPad com o que está colocado na impressora, tá? Então a gente tem né, a gente sempre deixa aqui para vocês um desafio. Então a gente deixa esse desafio aqui, né, de você pegar e escrever esse texto e fazer essas formatações aqui que estão nesse texto, tá? Então fica esse desafio para vocês aí para
para poder praticar aqui no WordPad, tá? Então, por hoje, a gente vai encerrando a nossa aula, tá, sobre o WordPad. Qualquer dúvida, você pode pegar e encaminhar um e-mail para mim, né, que ficou algum ponto obscuro, você não conseguiu entender, tá? Você pode pegar e mandar um e-mail para mim aqui, prof.elvis.araújo@gmail.com, tá? Então, até a nossa próxima aula.